Olá, eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu sou o professor Max e sou o criador do curso de rebobinagem de motores de ventiladores. Eu quero falar um pouco dos objetivos pelos quais me levaram a criar este curso de rebobinagem de motores de ventiladores. O primeiro ponto é que a demanda do mercado ela não é atendida com suficiência ou com qualidade por falta de pessoas capacitadas nesta área para rebobinar motores de ventiladores. Se você é uma pessoa que já trabalha com manutenção de ventiladores, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Muitas das vezes você precisa de uma bobina de ventilador e você vai à loja do rebobinador. Quando chega lá, ele simplesmente te diz que não tem a bobina que você está precisando. E isso dificulta muito o teu trabalho, porque ao invés de você pegar este ventilador e entregar no mesmo dia para o cliente, ou até mesmo um dia depois, isso muitas vezes passa até 8 dias, porque você não consegue encontrar a bobina do ventilador do qual você está consertando. E é exatamente isso que me levou a criar este curso, porque eu também sou técnico em manutenção e conserto de ventiladores e alguns anos atrás, quando eu não fazia as bobinas dos meus ventiladores, eu ia às lojas e ao chegar nessas lojas, eu tinha uma grande dificuldade que muitas vezes até me estressava com isso, porque eu tinha que deixar a bobina e buscar em um outro dia ou até mesmo em outra semana. E o pior, em alguns casos não é virando a esquina da nossa casa que a gente encontra um rebobinador. Em muitas vezes a gente tem que andar quilômetros para deixar a bobina e buscar esta bobina depois, e isso gera um custo ainda maior para a gente que está tentando consertar o ventilador. Esse curso vai eliminar todas essas dificuldades que você está tendo. Até o ano de 2019, por exemplo, nós tínhamos até uma certa facilidade de encontrar bobinas, até mesmo por um custo razoável. Porém, depois da pandemia, além da gente não ter facilidade de comprar uma bobina de ventiladores, o preço dessas bobinas mais que dobrou, dificultando ainda mais a vida de quem conserta e dá manutenção em ventiladores. Mas, como já disse, você tem agora a oportunidade de não sofrer mais com essa dificuldade, de não ter mais estresse com essas coisas. Neste curso, você vai aprender a enrolar motores de ventiladores como esse, que é um motor de ventilador de parede. Você também vai aprender a enrolar motores desse modelo aqui, que é um ventilador de 3 velocidades, ventiladores de mesa e muitos outros modelos que você encontra aí no mercado. Agora eu quero fazer um tour aqui por dentro do nosso curso para que você tenha uma noção básica de tudo aquilo que você vai aprender dentro deste curso. Após efetuar o login com e-mail e senha, você vai entrar aqui nessa área de alunos, onde você vai ter acesso a todas as aulas do curso. E aqui no primeiro módulo, nós vamos ter a apresentação. Nós vamos ter a apresentação, quem sou eu, né, o professor. Nós vamos ter aqui na segunda aula a apresentação dos módulos do curso, que é basicamente como isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Na terceira aula nós vamos ter aqui uma apresentação de como é o funcionamento de uma bobina de ventilador de mesa, uma bobina de 3 velocidades. Já no segundo módulo aqui, nós vamos ter uma aula sobre EPIs, que é os cuidados básicos, os cuidados necessários que você precisa ter para exercer determinadas profissões. Nessa não é diferente. Nós temos aqui alguns cuidados que nós precisamos aprender. Todo curso que se preza também trabalha essa temática de EPIs, que são equipamentos de proteção individual.
nós vamos ter aqui no terceiro módulo os materiais de trabalho. Como a primeira aula aqui, nós vamos ter ferramentas de trabalho. Eu vou apresentar algumas ferramentas que você vai precisar para trabalhar como rebobinador de motores de ventiladores. Aqui na aula 2, nós vamos ter os materiais necessários, que são os materiais como fiação e demais materiais que você precisa para rebobinar um motor. Na aula 3, que é essa que está aparecendo aqui na tela para vocês, nós vamos ter modelos de máquinas. Aqui eu apresento uma máquina que eu mesmo fiz, que é bem simples. Essa máquina está lá no meu canal do YouTube, é a que eu uso para fazer as minhas videoaulas para o YouTube e também aqui para o nosso curso de rebobinadores. Eu apresento, além dela, outros modelos de máquinas que você pode utilizar e até mesmo fazer com um custo bem barato. É essa dica que eu passo aqui nessa aula para vocês, como construir uma máquina sem ter um custo muito elevado. Aqui na aula 4 nós vamos ver modelos de formas, que são as formas que a gente vai utilizar para esse trabalho de rebobinador de motores de ventiladores. Aqui no módulo 4 nós vamos trabalhar também as grandezas da eletricidade, que são aulas muito essenciais porque nós vamos trabalhar com motores elétricos. Então você precisa ter uma noção mínima do que é ali todo o sistema elétrico de um motor. Então nós vamos trabalhar essa temática aqui nesse módulo, que são apenas 2 aulas. No módulo 5, nós vamos trabalhar sobre o tema de eletromagnetismo, pois o motor elétrico, o motor de ventilador, trabalha, não é, com um magnetismo. Assim ele consegue girar ali o eixo e produzir aquilo para o qual ele foi projetado. No caso do ventilador, né, proporcionar ali uma vazão de vento. Já aqui no módulo 6, nós vamos ver como usar as ferramentas. Nós temos aqui o alicate amperímetro, vamos aprender na aula 1 sobre o alicate amperímetro, como usar o multímetro, o torno de bancada, que é aquela moça que nós vamos precisar também. Então aqui são aulas bem básicas e rápidas para que você tenha uma noção das ferramentas, né, e saber como usar essas ferramentas que você vai ter aí em mãos. O módulo de número 7, nós vamos tê-lo aqui como estatores e medidas. Nele nós vamos trabalhar aqui na aula 1, passes de motores de ventilador. Nós vamos aprender o que é passe e como identificar os passes em determinados ventiladores, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma bobina aqui em mãos, que ela é de passe 5, porém ele é para motor de ventilador de parede. Geralmente o passe 5 é muito usado em motor de ventilador de parede. Então nessa aula nós vamos aprender o que é passe. E aqui na aula 2 nós vamos ver a medição da fibra, como medir a fibra, que é essa parte aqui branca que protege a fiação para não ter contato com o estator. Nós vamos ver como medir essa fibra e na aula 3 nós vamos ter a amarração da bobina, que é o fechamento completo, que é essa parte de amarração. Vejam só que nós temos nessa aula como amarrar esta bobina, fazer ali o fechamento. Como medir o tamanho da espira, que é a parte quando nós vamos colocar ela na máquina para rodar. Então ela tem que ter um tamanho correto, porque senão ela vai ficar muito grande aqui e não vai caber dentro do ventilador. Então isso é uma parte importante do nosso curso, que é essas medidas que você precisa aprender. Isso nós vamos ver na aula 4 do módulo 7. A aula 5 nós vamos ver a amarração original, como é que faz essa amarração original. Eu ensino naquela aula anterior, na aula de número 3, uma amarração mais econômica e mais rápida também. Porém, aqui nós vemos que é uma amarração original. Nós podemos pegar uma bobina original e nós vamos ter a mesma amarração. Então, eu vou ensinar isso também nesse curso para você ter
aqui toda a noção de como é essa amarração original. Nós vamos ver isso na aula de número 5 do módulo 7. A aula de número 6 é como calcular o custo da bobina. Se você vai trabalhar com rebobinamento de motores, seja ele de qualquer motor que for, você precisa aprender a calcular quanto você vai gastar para você saber quanto você vai cobrar, ok? Se você não sabe quanto gasta para fazer uma bobina de ventilador, então você não vai saber nem sequer quanto cobrar. Então, nesta aula eu dou essas dicas para você e ensino como a calcular o custo dessa bobina que você está produzindo. Aqui no módulo 8 nós temos o tema como esquemas. E na primeira aula do módulo 8 nós vamos aprender como transferir esquema de 110 volts para 220 volts. Se você tem um esquema de 110 volts, você vai aprender a transformar ele para 220 volts. E aqui na aula de número 2, como retirar o esquema da bobina de ventilador de parede. Nós vamos ter essa aula aqui, como transformar esquema 127 volts para 220 volts. E nesta mesma aula, nós vamos aprender a fazer o inverso, que é transformar um esquema de 220 volts para 127 volts. Então, é nessa aula que nós vamos aprender isso. Na aula 4 do módulo 8, nós vamos aprender a calcular o capacitor. Cada motor, ele tem um capacitor que vai ser compatível com ele. A gente não pode pegar um capacitor de 10 UFs, né, ou 10 microfarad e substituir por um de 2. Isso não vai funcionar. Ou, ao contrário, você pegar um ventilador que tem que funcionar com um capacitor de 2 microfarad e você coloca um capacitor de 10 microfarad. Isso vai dar erro, isso vai dar problema. Então, aqui você vai aprender a medir qual o capacitor correto para o ventilador. Como retirar o esquema de um ventilador de 3 velocidades. Aqui na aula 5 nós vamos ver esta parte também. No módulo 9 nós vamos ter prática, ventiladores de 3 velocidades. Nós vamos ter aqui nesse módulo as aulas práticas, desde enrolar as bobinas, como colocar dentro do estator, fazer a ligação, todo o processo. Então aqui nós temos na aula 1 como fazer o teste com o multímetro após o fechamento da bobina. Você precisa, após concluir todo o trabalho, testar esse motor, porque senão você vai colocar ele em um ventilador ou vender essa bobina e vai dar problema lá na mão do cliente. Isso vai trazer uma certa desconfiança, né, sobre o seu trabalho. Então você tem que testar e nessa aula nós vamos aprender a testar com o multímetro. Na aula seguinte nós vamos aprender a testar com a lâmpada em série após o fechamento. Na aula 3 do módulo 9 nós vamos ter aqui como retirar a fiação do estator, certo? Como é a forma correta. Para colocar uma outra fiação aqui, nós precisamos retirar essa. E então, se nós fizermos essa retirada de uma forma incorreta, nós podemos danificar esse estator e ele não vai servir mais para o uso. Ele tem que ser descartado. Então, isso é muito importante. Na aula 4, nós vamos aprender como enrolar as bobinas de ventilador de 3 velocidades. Na aula 5, nós vamos ver como colocar as bobinas dentro do estator passe 4. Aqui você já vai ter aprendido o que é passe, e nesse caso aqui é o passe 4, a maioria dos ventiladores de mesa trabalham com passe 4. Aqui na aula 6, nós vamos ver o fechamento da bobina de ventilador de 3 velocidades. Como é que a gente faz a ligação ali para que ele gire no sentido correto, que é o sentido horário. Aqui na aula 7, nós vamos ver o fechamento dos fios da bobina do ventilador Mallory. Sim, porque o Mallory ele tem um esqueminha diferente dos demais ventiladores, porque se a gente aplicar o mesmo esquema da aula 6 no ventilador Mallory, ele gira ao contrário. Então, nós precisamos também focar aqui nessa aula para que a gente possa aprender a fazer o fechamento da bobina
do ventilador Mallory. Aqui na aula de número 8, nós vamos identificar as espiras com o multímetro. Se você esqueceu de fazer essa identificação lá na hora que você está enrolando o motor na máquina, e a gente acaba esquecendo às vezes. Se você esquece isso e não sabe fazer essa identificação posteriormente com o multímetro, praticamente o seu trabalho está perdido. Você não vai mais saber continuar fazendo o fechamento dessa bobina, porque você esqueceu de marcar. E nessa aula a gente aprende sobre isso. Já aqui no módulo 10, nós vamos ter a prática sobre ventiladores de parede. E aqui na aula 1, nós vamos ver como enrolar as bobinas do ventilador de parede em passe 4. Nós temos aqui para ventilador de parede 3 maneiras da gente rebobinar esses motores. Alguns são em passe 4, outros são em passe 4 e passe 6, outros são apenas em passe 5. Então nós veremos nessa aula aqui como enrolar as bobinas de ventilador de parede em passe 4. Já na aula de número 2, nós vamos ver como colocar essas bobinas de passe 4 dentro do estator. Na aula de número 3, nós vamos ver o fechamento da fiação do ventilador de parede em passe 4, que é ali a ligação da fiação desses ventiladores de parede em passe 4. Na aula de número 4, nós vamos aprender como soldar fios de alumínio. Os fios de alumínio, geralmente, eles têm uma certa dificuldade de a gente colocar a solda nele. Ela fica caindo. Quem trabalha com isso sabe do que eu estou dizendo. E nesta aula nós vamos aprender uma forma mais fácil de esse estanho, desta solda, aderir ali à fiação, ok? Aqui na aula 5, nós vamos ver como enrolar bobinas de ventilador de parede em passe 4 e passe 6, que já é uma outra forma. A seguir, na aula 6, nós vamos aprender a colocar essas bobinas que nós enrolamos em passe 4 e passe 6 dentro do estator, porque já é diferente do que nós trabalhamos ali no passe 4. E na aula de número 7, nós vamos fazer ali o fechamento desse motor em passe 4 e passe 6. Nós vamos aqui para a aula 8 e nós vamos aprender aqui a enrolar as bobinas no passe 5 para ventiladores de parede. Agora nós vamos trabalhar o passe 5, ok? E aqui na aula de número 9, nós vamos colocar as bobinas de ventilador de parede passe 5. Nós vamos aprender a colocar dentro do estator, porque também já é diferente do passe 4 e do passe 4 e passe 6. Aqui na aula 10, você vai ter o fechamento da bobina de ventilador de parede em passe 5. Toda essa coisa de passe 4, passe 6, passe 5 parece um tanto problemático, né, para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. Se você está tendo contato agora com todo esse material, com toda essa temática, mas você está aí com um pouco de dúvida e isso pode causar uma objeção em você, eu te garanto que se você tiver acesso a esse curso e às demais aulas, quando você chegar nessa parte aqui, você já vai ter entendido tudo sobre passes de motores. Isso nós veremos em aulas anteriores a essa. Então não se preocupa, esse curso é projetado, é trabalhado principalmente para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com enrolar motores de ventiladores. Se esse é o seu caso, não perca tempo. Agora, antes de nós encerrarmos aqui, aqui na aula 11 deste módulo, nós temos a última aula, que é como solicitar o seu certificado. Você vai ter aqui nessa aula as orientações de como solicitar o seu certificado, ok? Além de tudo isso que você viu aqui, eu quero disponibilizar para vocês aqui neste curso
uma apostila com vários esquemas para você já começar utilizando esses esquemas que eu vou disponibilizar para você. Eu vou disponibilizar essa apostila com ventiladores de parede, com ventiladores de mesa, tanto em 127 volts como em 220 volts, para facilitar a vida de vocês que estão iniciando aqui nessa área. Pessoal, só uma apostila dessa, se você for tentar comprar aí, ela sai no mínimo por R$120. Eu estou fornecendo esta apostila aqui no curso. Só terá acesso a essa apostila quem adquirir este curso. Ou então você pode comprar essa apostila também, certo? Mas ela vai ser um valor de R$120. Se você não quer fazer o curso, você vai entrar em uma outra página, entrar em contato comigo, eu vou disponibilizar essa apostila, mas ela vai ser paga. Quem adquirir esse curso vai ter essa apostila gratuitamente. Eu já quero aqui dizer a você que esta é a oportunidade que você esperava. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já fuçou tudo na internet, já fuçou tudo no YouTube, tentando aprender, já gastou dinheiro e você, após ver centenas de vídeos, você vai colocar na prática e você não consegue produzir, você não consegue ter resultado. Isso muitas vezes só traz desânimo. Talvez você seja futuramente um dos melhores profissionais nesta área, mas por não ter uma mentoria correta, um passo a passo que vai te ajudar até na tua autoestima, aí você desiste. É o que aconteceu comigo algum tempo atrás, quando eu tentava aprender olhando vídeos, porque um faz de uma forma, outro faz de outra forma. Quando a gente tenta aplicar, a gente está com um monte de conhecimento, tudo solto, e a gente não consegue produzir. Isso causou em mim um certo desânimo e eu abandonei isso por algum tempo. Só que depois de um tempo eu me dediquei, eu investi dinheiro, eu investi tempo, e aprendi isso, e hoje eu estou aqui deste lado de cá ensinando, porque eu decidi aprender da forma correta, aprender com quem realmente sabe. Então é isso que eu tento passar para você aqui. Você precisa ter esta noção. Talvez você seja um dos melhores daqui a algum tempo, mas você tem que dedicar tempo e você precisa escolher um mentor, você precisa escolher um cara que realmente vai te ajudar e vai te ensinar a fazer isso da forma correta. Então não perde tempo, clica no botão que está aqui abaixo e entra neste curso. Antes de encerrar tudo isso aqui, eu quero dizer que há um link exclusivo para os alunos do curso de rebobinamento de motores de ventiladores, onde eu vou estar dando essa mentoria para vocês, onde eu vou estar ajudando vocês. Vocês não vão simplesmente comprar o curso e ficar aí abandonados. Vocês vão clicar nesse link, vão entrar no grupo de WhatsApp e as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos estar tentando solucionar aí à medida do possível. Então, não perde tempo. Clica nesse botão, compra este curso e vamos juntos arrebentar nesse negócio. Eu aguardo você dentro da área de membros do curso de rebobinamento de motores de ventiladores. Forte abraço e até logo!